Graças a Deus. Ainda de pé, abra por favor sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 30. Verso 22 ao 24, assim diz a palavra do Senhor. Minha versão é a corrigida. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Senhor, nós te damos graça nessa noite. Eu submeto a minha mente, meu ministério, a minha vida ao Senhor. Da mesma forma, todos os que aqui vieram, não para ouvir o homem falar. Se assim acontecer, será frustrada essa ministração. Mas se tão somente o Espírito Santo do Senhor, nessa noite, falar uma palavra, uma só, é mais do que suficiente para que haja transformação de vidas, libertação, renovação e regozijo na tua presença. Então eu clamo: Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Obrigado. Amados de Deus, como é bom estar na casa do Senhor, e quão bom é ministrar a palavra do Senhor. Mas a gente, como servo, a gente faz com muito amor, mas também temor. Estar diante de Deus, diante da igreja, para poder proclamar a palavra dele. Mas como eu dizia até na escola bíblica dominical, eu me converti lendo Bíblia em casa, no meu quarto. Então eu tenho um amor muito especial por essa palavra. E é ela quem tem sido o meu referencial em todos os momentos da minha vida. É a palavra do Senhor. E falar dessa palavra, o nosso coração se enche de muita alegria, muito regozijo. E esses versos que a gente leu, agora você pode fechar aí, o 30 vai a partir do capítulo 37. E tudo aquilo que a gente vai falar hoje tem a ver com a história de José. José que era uma figura da pessoa de Jesus Cristo. José que tudo na vida de José e tudo na Bíblia tem um significado. Deus quer trazer lições para nós. Deus quer nos ensinar algo. Então esse homem José, eu já tirei várias porções de ministração através desse homem chamado José. José no hebraico é Yosef, que significa que Deus acrescente ou aumente, assim como Raquel falou no verso 24 do capítulo 30. Que Deus acrescente ainda mais outro filho. Ele é o 11º filho de Jacó. Ele tinha 90 anos quando teve José. É o primeiro de Raquel. A partir do capítulo 37, você vai ver na história de José que ele tinha 17 anos. E Jacó, seu pai, lhe dá uma túnica talá de várias cores. E aquela túnica talá de várias cores tem um significado. E os outros irmãos de José tinham inveja. Só que seu pai Jacó guardava isso no coração. E aí o que é que aqueles irmãos faziam? Eles discriminavam José. Ainda mais quando José, direcionado por Deus, teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele chega e narra para aqueles irmãos e fala o seguinte: estávamos no campo e o meu molho estava diante dos molhos de vocês, ou feixes, e os de vocês se prostravam diante de mim. Aquilo ali fez com que aqueles homens ficassem irados. O segundo sonho que José teve, já englobava o pai e a mãe. E ele fala: o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. O próprio pai de José, Jacó, falou assim: eu e a sua mãe, por acaso, nos prostraríamos diante de você?
E aquilo ali causava ira em relação aos irmãos. Até que um dia, isso está tudo no capítulo 37, Jacó chama José e fala assim: os seus irmãos estão apacentando o rebanho. Vá atrás deles. Eles devem estar em Siquém. E José então sai para encontrar seus irmãos. No caminho ele acha um homem errante pelo caminho e pergunta: você viu meus irmãos, onde eles estão? Eles estavam em Siquém, agora eles estão em Dotã. E José vai ao encontro daqueles homens usando a sua túnica talar de várias cores. Quando aponta José, a Bíblia é muito clara, fala que os seus irmãos falam: lá vem o tal sonhador mor. E eles intentaram matá-lo por causa da inveja. Rúben, o primogênito, falou assim: não, nós não vamos matá-lo, porque a responsabilidade iria cair sobre o primogênito. Aqui tem uma cova, vamos lançá-lo e ele vai ficar aí. Até que Judá tem uma ideia e fala o seguinte: está vindo uns mercadores midianitas, vamos vendê-lo. A gente tira essa túnica, tá lá, rasga, e a gente cobre, mata um cabrito. E a partir daí a gente leva para o meu pai e fala que ele morreu. Foi assim que aconteceu. Os mercadores midianitas então chegaram e eles tiraram as vestes de José. Pegaram aquelas vestes, mataram um cabrito e jogaram no sangue e levaram as vestes de José para o seu pai Jacó. Quando Jacó ele vê aquelas vestes molhadas no sangue, rasgadas, ele fala: meu filho foi morto, foi despedaçado por um animal. E ele entra em luto. E aí você vai vendo que a narração bíblica, ela abre parênteses, que no capítulo 38, fala sobre a história de Judá, que fala: ao mesmo tempo Judá, ele vai e pega uma mulher dos cananeus, cujo nome era Sua, e ele tem 3 filhos com aquela mulher: Onã e Selá. E dessas, ele arruma uma mulher para o seu primogênito, que se chamava Tamar. E só que seu primogênito, não agia corretamente diante do Senhor, e o Senhor então o mata. E na cultura da época, Tamar então iria para o seu próximo filho, Onã. E Onã, sabendo que ele tinha que dar prosseguimento à descendência do seu irmão, quando eles tinham relação sexual, ele jogava a semente fora, no chão. E isso foi mal aos olhos do Senhor, e Deus também o mata. E no capítulo 38 ainda, você vai ver que Selá, o filho mais novo, era muito jovem, e Tamar queria ser prometida para ele, não o foi. Até que a mulher de Judá, Sua, ela morre. E Judá não deu o seu filho mais novo para casar com a sua nora, Tamar. Ela então tira as roupas da sua viuvez e arma uma cilada. E ela fica pelo caminho, cobre o seu rosto. Na cultura da época, as prostitutas assim agiam. E quando Judá estava vindo, ele pergunta para ela: quanto é para eu poder deitar contigo? Ela: o que você me oferece? Eu ofereço um cabrito do meu rebanho. Tá, mas o cabrito não está aqui. O que você pode me dar de penhor? E ele fala: o que você quer? Aí ela vira e fala para ele: o seu selo, o seu lenço, um cordão e o seu cajado. Isso é tudo no capítulo 38. E ali descobrem que ela 3 meses depois fica grávida. E o próprio Judá fala: vamos queimá-la, vamos matá-la. E ela fala: do homem que é pai desse filho são esses bens. E ali Judá vê que verdadeiramente ele tinha se deitado com ela. Ele não mais fica com ela. E esses filhos, que na verdade foram gêmeos, nasceu Pérez e Zerá. E aí a Bíblia fecha esses parênteses, continua a história de José. Agora José, vendido para os midianitas, ele já está na casa de Potifar, lá no Egito. As vestes de José que tinham sido tiradas, a túnica de José que tinha sido tirada, agora ele já está com uma nova veste, como mordomo lá no Egito. E agora ele é atacado pela esposa de Potifar, que a todo momento o atormenta: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Ao ponto de tirar as suas novas vestes e forjar um ataque
mentiroso. José agora, no capítulo 40, ele está preso. E aqui na prisão, ele não tem mais aquelas vestes de mordomo. Agora ele tem vestes de quê? De presidiário. Até que chega na prisão 2 servos de Faraó, o copeiro Mó e o padeiro Mó. E José na prisão, ele agora não tem os sonhos, ele interpreta aqueles sonhos. O do copeiro Mó, José interpretou que em 3 dias ele seria restabelecido e estaria servindo de novo a Faraó, justamente no dia do aniversário de Faraó. E o padeiro Mó, José também interpreta o sonho que ele iria em 3 dias ser enforcado, e assim aconteceu. Para o copeiro, José falou assim: lembra-te de mim. Passados 2 anos de esquecimento, Faraó agora tem um sonho. E esse sonho ele se repete com personagens diferentes. Faraó sonha que haviam 7 vacas muito gordas e bonitas à vista. Paralelamente, 7 vacas mirradas, magras. E aquelas vacas magras devoram a carne daquelas vacas gordas, entram nas entranhas das magras e não muda absolutamente nada daquelas vacas magras. E ele fica perturbado. Logo em seguida ele tem outro sonho, que do mesmo pé saíam 7 espigas boas e 7 espigas ruins, queimadas do sol. E aquelas espigas ruins devoravam as espigas boas. E ali ele chama todos os sábios, e ninguém interpreta o sonho, até que o copeiro fala: meu Deus, há 2 anos, eu me lembro que eu estava na prisão, e tem uma pessoa que interpretou o sonho, e comigo aconteceu, e com o padeiro também aconteceu. Faraó então fala para ele: traga, já estamos no capítulo 41, muda as vestes de José. Agora ele não tem mais as vestes de prisioneiro, agora ele tem umas vestes novas para se apresentar diante de Faraó. E ali José interpreta os sonhos, fala que seriam 7 anos de fartura, mais 7 anos de muita escassez. E aí vocês conhecem a palavra de Deus, até o pastor Arão Xavier ministrou no capítulo 41, verso 34, a questão da 5ª parte, dos 20%. E ele guarda nos 7 anos de fartura, ele guarda ao ponto que o Egito ficou muito, muito rico, e só tinha comida no Egito. E José estrategicamente fala: um homem deve administrar isso. Faraó então fala para ele: não vejo outro senão você. Você é a pessoa indicada. Agora Faraó dá para José outras vestes, vestes de linho fino. E aqui José é honrado a partir do momento que os seus irmãos vêm no tempo de escassez e de fome. José passa a ser tão honrado que ele mesmo presenteia os seus irmãos com vestes festivais. E aí eu quero trazer para os irmãos toda essa questão. Por que eu dei esse giro? Para que a gente entenda tudo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Vamos contextualizar, trazer para os nossos dias de hoje. E a gente vai então chegar no ponto daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje. A cultura ela muda. A cultura muda bastante. Eu me lembro de uma época que, por exemplo, celular, aparelho celular, né? Hoje é smartphone, hoje é grande, você pega um celular. Eu me lembro que o primeiro celular que eu comprei era grandão, um tijorola que a gente brincava. Você ficava com ele do lado, né? Algumas pessoas enchiam o saco da gente por estar com o celular do lado, aquele celular grande. Aí houve uma mudança de cultura e a moda foi celularzinho pequeno que mal cabia na mão. Eu encabulava aquilo. Falava: olha, meu Deus, celularzinho desse tamanhozinho. Voltou de novo ao celular grande. Agora você pega do tamanho do meu tablet, pessoas atendendo, né? Celular grande. Televisão, da mesma forma. As TVs antigas, na minha época, daquela que você ligava, pode escovar os dentes, ir no banheiro, pode fazer um lanche, que ela ainda está com um pontinho no meio da tela ali ligando. Demorava, não é? E a gente, na cultura do interior, isso acontecia lá em Goiás, na minha cidade. A gente comprava uma tela que era uma cor só, azul,
verde, aí você colocava aquela tela com os ganchos daquela televisão assim, aí ficava tudo azul. Para nós era maravilhoso. A geração de hoje não entende, né? Aí tinha umas que tinham umas rajas de várias cores. Para nós era tremendo aquilo. Então a cultura era o quê? Televisão grande. Aí a época foi mudando, aí passou o quê? A TV de 14 polegadas era cultura, todo mundo tem uma TV de 14 polegadas. Eu tinha. Voltou de novo, TV grande. Agora você quer quanto maior, melhor. As culturas mudam, as épocas mudam, né? Carro de 4 portas, eu me lembro, eu trabalhava num posto de gasolina, carro de 4 portas ninguém queria, era desvalorizado. O que valia era 2 portas. Hoje você compreende. Fala assim, meu Deus, como que pode a pessoa preferir abrir a porta, dobrar o banco, entrar, do que abrir a porta lá atrás? Era cultura. Carro a álcool, ninguém queria. Desvalorizado hoje o flex, né? Aqui em Brasília não. Mas você vai para outros locais e vale mais a pena andar no álcool, e a pessoa só anda no álcool. Lógico que as tecnologias mudam, né? Roupa da mesma forma. Tudo muda, as culturas mudam, né? O homem no início andava nu, no Éden. Aí houve a morte, quando ele peca do primeiro animal. Então ele passa a usar as peles de animais. E as culturas vão mudando, chega na época medieval, até na época dos nossos avós, era muita roupa. Os vestidos das mulheres, para elas se vestir, demorava muito. Hoje, estão andando nuas. Nu, vestido muito grande, muita roupa. Nu. Tudo muda, fala, meu Deus, as épocas mudam. A gente vê no contexto da Bíblia, que os tipos de tecido que eram usados eram lã, linho fino. Linho fino era para os sacerdotes. Linho finíssimo para o sumo sacerdote. Também se usava muita a seda, saco de silício, era para os pobres. Peles de camelo, peles de cabra, etc. As peças mais comuns que nós vemos no contexto bíblico eram 2. A túnica, que era uma camisa grande, de manga curta ou manga longa, que batia nos joelhos. Mas tinha também um manto. O manto era um pano em forma quadrada que se colocava sobre o ombro esquerdo e passava sobre ou sob o ombro direito. Eram as 2 peças principais que a gente vê dentro do contexto bíblico. E a parte inferior das vestes, orla. A Bíblia também nos dá vários exemplos bíblicos sobre vestes. Por exemplo, quando repartiram as vestes de Jesus, em João capítulo 19, os soldados tiraram um sorte sobre as vestes de Jesus. Ou com as vestes de Jesus. A mulher de fluxo de sangue, lá em Marcos 5:27, quando ela toca na orla das vestes de Jesus. A morte de Estevão, em Atos 7, verso 58, a Bíblia fala que as vestes daquele diácono, Estevão, eram depositadas aos pés de um homem chamado Saulo. Era cultura na época, como nós vemos no capítulo 37, verso 34, quando Jacó recebeu a notícia de que seu filho tinha sido morto, rasgar as vestes, ou se vestir de vestes de pano de saco. As vestes do povo de Israel, Deuteronômio 29:5, elas não se envelheceram. Por que o pastor está falando tanto de vestes? Porque vestes significa identidade. Vestes na Bíblia significa identidade. Hoje é muito fácil você identificar pessoas através dos fatores tais como a cultura regional. Estamos aqui no Centro-Oeste, mas se você vê uma pessoa com vestes lá do Sul, você sabe de onde ela é. Se você vê pessoas com vestes lá do Nordeste, aquelas vestes típicas, você sabe de onde ela é. Porque as vestes são identidade. Também outro fator que identifica a veste é o clima. Se está fazendo frio, todo mundo muda as vestes, agasalha. Eu demoro um pouquinho mais, porque eu sou calorento até quando está com frio. Mas as vestes são diferentes daquelas pessoas que moram em região onde o clima é muito frio, daquelas que moram onde o clima é muito quente. A religião também identifica algumas pessoas, antes até mais, né? Antes você identificava um crente através das vestes, hoje nem tanto, mas ainda identifica, né? Antigamente você identificava muito mais.
Mas a religião identifica. É muito fácil você identificar um padre por causa das suas vestes. Uma pessoa do candomblé por causa das suas vestes. Um pastor, você vê uma pessoa de terno, gravata, Bíblia. Você identifica. A religião então identifica. A classe social também é uma divisão. Pessoas que hoje está na moda da gente vestir roupas de muita marca, né? Então quem tem uma condição financeira melhor compra uma roupa melhor. Aqueles que não têm uma condição financeira boa, você identifica, porque não consegue, suas finanças não permitem que ele utilize. E a profissão. Você vê um militar do bombeiro, não precisa nem dizer que ele é do bombeiro, você sabe que ele é militar do bombeiro, da polícia, das forças armadas. Um médico. As vestes identificam as pessoas. Vestes na Bíblia significa identidade. José, ele teve várias vestes, em diferentes contextos ao longo da sua vida. Duraram aproximadamente 13 anos. José estava com 17, até que ele se apresentasse diante de Faraó, 30. E nesses 13 anos, José teve vários tipos de vestes, em contextos diferentes, muito peculiares, mas cada um com um significado espiritual, que reflete um contexto espiritual na nossa vida nos dias de hoje. E aí, o tema daquilo que eu quero ministrar hoje, as vestes de José. Sobre as vestes de José. A primeira coisa que nós aprendemos está no capítulo 37. No capítulo 37, no verso 3, que diz assim a palavra do Senhor: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores, ou uma túnica talar de várias cores. Essa túnica talar, ela era usada pelos sacerdotes. Túnica de várias cores era utilizada pela realeza. Deus já estava fazendo algo sobrenatural, e através dessa ação de Jacó ou Israel, Deus já estava demonstrando para José, também corroborado pelos sonhos que ele teve, dos feixes se prostrarem, da lua, do sol, das estrelas se prostrarem, a promessa de José. Deus já estava dando uma promessa para José. E a primeira veste que nós vemos, essa túnica talar, ela significa as vestes da promessa. Por que os outros irmãos de José não tiveram esse privilégio? Rúben, que era o primogênito, no capítulo 35 de Gênesis, verso 19, ele se deita com a concubina de Jacó, Bila. Simeão e Levi cometem crime de violência em Siquém, por Diná, no capítulo 34 de Gênesis. Judá, no capítulo 38, como nós lemos, ele se deita com Tamar, sua nora. Fato é que o 11º filho, que era José, Deus o escolhe, porque Deus, em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, a palavra de Deus diz que Deus não vê com o exterior, Deus olha para o interior, Deus vê o coração. Então Deus olhou o coração de José e falou: é esse que eu vou dar uma promessa. As vestes da promessa. Deus lhe revela aquelas promessas em sonho. Deus demonstra para José o que iria acontecer na vida dele em sonhos. E quantos de nós não temos promessa? Traz à tona a sua promessa. Promessas que você muitas das vezes recebeu há anos. A de José foram 13 anos para ser concretizada. E muitas das vezes você se esquece da promessa e deixa a sua promessa de lado. No verso 23 do capítulo 37, os irmãos de José tiraram a sua túnica de várias cores. Isso significa o quê? Que haverá na sua caminhada cristã pessoas que vão fazer de tudo para tirar as suas vestes da promessa, para fazer você se demover, desistir da sua promessa.
Pessoas muitas das vezes próximas de você, que não estão felizes, porque você tem uma promessa, algo a se apegar. Essas pessoas vão ser instrumentos do diabo para poder tirar sua promessa. No verso 32, isso é tremendo, do capítulo 37. Eles pegam as vestes de José, a túnica de José. Eles tiram, verso 31, eles tiram, matam um cabrito, tingem a túnica de José de sangue para levar para o seu pai. Isso aqui é uma atitude humana. O simbolismo aqui é de uma atitude humana. Mas existe algo que é sobrenatural, que vem de Deus, que não é um sangue de cabrito forjado por homens, feito através da traição e da mentira. Existe um sangue que vem de um cordeiro que foi sacrificado lá na cruz do Calvário. E esse cordeiro é perfeito e não há mentira. E quando esse cordeiro, ele promete, o sangue que está sobre as vestes da promessa e sobre a sua vida é de Jesus Cristo, então somente de Jesus Cristo. O homem pode forjar de tudo, o homem pode tentar, mas você nunca pode perder o referencial da sua promessa. Nunca. Mesmo que tentem tirar as suas vestes, mesmo que digam o contrário, mesmo que façam de tudo, nunca perca o referencial da sua promessa. Nunca. E aí faz uma oração que eu faço na minha vida. Eu faço essa oração. Porque a caminhada cristã, ela é árdua, né? É difícil. Eu já fiz essa oração várias vezes. Naquela oração que você já ultrapassou todos os limites, nem lágrima você tem mais, porque você não consegue mais chorar. É você chegar diante de Deus, já fiz, e falar assim: Deus, a partir de hoje, homem nenhum na face da terra, nem demônio nenhum vai tocar na minha promessa. Lógico que diante dos seus olhos vão se apresentar muitas situações, mas quando você tem essa convicção, meu querido, nada nem ninguém pode tirar a sua promessa. Nunca perca a sua promessa. José agora ele é traído pelos seus irmãos. Tentaram tirar e matar o sonho, a promessa na vida de José. Agora ele é vendido para os midianitas. As vestes, a túnica está lá, foi tirada. Agora José está numa cova nu, ele é tirado. E os midianitas, a Bíblia não fala, mas me dá liberdade para eu poder conjecturar. Talvez um manto midianita, talvez para ele poder ser vendido, que ele iria se achegar, algo para cobrir a sua nudez. Mas fato é que agora José, ele recebe uma roupa midianita. Midian, no hebraico, significa contenda, afronta. O segundo tipo de veste, no capítulo 37, verso 28, quando ele é vendido, são as vestes da afronta. Você recebe uma promessa, você recebe algo de Deus, imediatamente, diante de você, se apresentam situações de afronta. Mateus capítulo 10, do verso 34 ao 36. Lá fala que muitas das vezes, pessoas próximas da nossa família até, seriam nossos próximos inimigos. A afronta, ela vem de onde você menos imagina. A afronta, ela começa a surgir de situações que você muitas das vezes nem provocou. E a pior coisa que tem é você passar por uma situação de afronta que você não foi o causador dessa situação. Mas tudo isso faz parte de etapas na sua vida que você tem que passar. A caminhada cristã, grave isso, que às vezes a gente só ouve palavra de vitória. Vitória, 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 vitória. E algumas vezes eu até me cobrava
Eu falava, peraí, só se fala a palavra de vitória? Tá certo que eu estou com a minha vida no altar de Deus, eu não estou no erro. Mas por que eu estou passando por essas situações? E a caminhada cristã não é só feita de vitórias, conforme a ótica do homem. Porque muitas das vezes as situações de afronta, isso é antagônico, mas quando você vai lá para a Bíblia, que ela fala das bem-aventuranças em Mateus, que fala bem-aventurado quando você é perseguido. Bem-aventurado no grego é makarios, feliz. Você é feliz quando você é perseguido, quando você é injuriado. Doido isso, né? Então, nas situações de afronta, que diante da ótica do homem parece uma derrota, assim como lá na cruz, Jesus crucificado parecia derrota, mas na verdade é uma vitória. Por quê? Porque tem Deus dominando toda aquela situação, porque antes Ele te deu uma promessa, agora vem a afronta, porque o diabo não quer que você receba a sua promessa. Algumas vezes, você vai ter que vestir as vestes da afronta. José, ele passa por essa segunda etapa agora, no capítulo 39. José está no Egito. Ele não pode mais usar as vestes midianitas. Agora ele está como mordomo na casa de Potifar. Ele tem agora que vestir as vestes egípcias, especificamente as vestes de mordomo. No capítulo 39, no verso 4, fala que José achou graça aos olhos de Potifar e o servia. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. A partir daqui a gente vai ver que José, ele passa por uma situação onde a esposa de Potifar diariamente não era uma mulher feia, porque ele era uma autoridade no Egito, então ele tinha que escolher a mulher mais bonita. Diariamente, para aquele jovem de mais de 17 anos, aí os jovens, olha só o que a palavra fala. Diariamente ela falava para ele, deita-te comigo. A Bíblia não entra em detalhes, mas você pode adentrar o contexto. Você imagina aquela mulher, muitas das vezes, no seu quarto nua. José, vem me servir, deita-te comigo. Provocando. E ele não caiu. Aqui nós vemos as vestes da obediência. Aquela mulher, então, ela forja no verso 12 do capítulo 39, ela forja uma situação, ela pega pela sua veste, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Verso 13, e aconteceu que vendo ela que deixara fora a sua veste em suas mãos, fugira para fora. Verso 15, e aconteceu que ouvindo ele, que eu levantava a minha voz, isso é ela falando, e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Verso 16, e ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à casa. Aí ela falou para o marido dela, verso 18, aconteceu que levantando eu a minha voz, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. A roupa egípcia era uma roupa de escravo, mordomo de Potifar. Mas em contrapartida, José demonstrou obediência. Egito simboliza mundo. E mesmo no mundo, nós temos que ser obedientes a quê? A palavra do Senhor. Mesmo no mundo, nós temos que ter atitudes de obediência em relação aos princípios basilares da palavra de Deus. E tudo aquilo que eu, um dia, na minha entrega para Jesus Cristo, falei para Ele, a minha vida é sua. Se a minha vida é de Jesus, as minhas atitudes também têm que ser. Obediência, independente de onde nós estivermos, de quem estiver olhando, independente da situação, nós temos que obedecer. E olha, o cristianismo está carente de pessoas obedientes. Nos dias de hoje, o que tem de cristão desobediente, achando todo tipo de justificativa para sair da igreja, jogar a culpa em alguém, nos pastores, na igreja. É porque a essência da sua vida é de desobediência. Ele não entendeu o que Jesus falou lá em João 17, no verso 11.
Jesus fala assim: Pai, eles estão no mundo, no verso 14, mas eles não são do mundo. No verso 16, eles não são do mundo. O que é isso? Não entenderam que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Para eles, estão no mundo e são do mundo. Ou seja, as práticas deles são iguais e até piores das práticas de uma pessoa do mundo. E muitas das vezes se diz cristão. Obediência faz com que o homem negue todas as ofertas do diabo, como a esposa de Potifar. A partir daí, quando você é uma pessoa obediente, você não tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Os filhos obedecerem aos pais, obedecerem às autoridades levantadas sobre a sua vida na igreja. Você não tem dificuldade. Quer ver uma coisa? Quando você é obediente à palavra de Deus, você não tem dificuldade de ser dizimista. Você não tem dificuldade. Mas quando o seu coração... A primeira coisa que você faz quando começa a falar sobre dízimo é fechar o coração. Ainda sai criticando. Isso quando não critica do lado para o irmão que está do lado. Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Obedientes às leis que nós estamos submissos. Quantas pessoas negligenciam as leis? Agora nós tivemos imposto de renda recentemente, né? Quantos? Acharam todos os tipos de justificativa para burlar a lei, dar um jeitinho. Nós temos que ser obedientes. As vestes, a terceira veste de José é a veste da obediência. E agora José, sendo obediente, ele passa para uma nova etapa. Ele é lançado na prisão. E ele não está mais com as vestes de mordomo, porque essas vestes ficaram nas mãos da esposa de Potifar. Agora ele tem que usar vestes de pessoa prisioneira. Roupa de prisão. Capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na mão do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. As vestes de prisão simbolizam a roupa da preparação ou da provação. Você passa por essas fases anteriores, agora você é provado. É o momento em que você está prestes a fazer a sua prova para ver se você vai passar. E Deus está no controle de tudo. Mas mesmo na provação, verso 39, verso 22, mesma provação, o carcereiro Mó entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Verso 23. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Isso é tremendo, sabe por quê? As pessoas chegam nessa fase, começam a murmurar e desistem. A promessa ainda está de pé. Mas nessa fase, presta atenção, é nessa fase que os dons são ativados. É nessa fase onde Deus vai mais te utilizar. Porque mesmo em meio à prisão, nas vestes da preparação e da provação, ali Deus coloca 2 servos de Faraó. E José utiliza aqui os dons para interpretar aqueles sonhos. O homem, normalmente, ele negligencia a ação de Deus e tenta prolongar o período da sua aprovação. Nós somos especialistas nisso, em queremos prolongar o período da aprovação. Mas Deus, que estava no controle de tudo, estava preparando algo sobremodo excelente para José, porque ele foi obediente. E agora ele está sendo preparado, provado, para receber algo grandioso. Ele foi esquecido 2 anos ainda. 2 anos depois desse momento da interpretação dos sonhos. Até que chega um dia que Deus, que tem o controle de tudo, Ele usa o ímpio
para te abençoar. Faraó tem os sonhos, como eu falei na introdução. E agora o copeiro Mor lembra-se e fala: José, José. E aí, agora no capítulo 41, no verso 14. Então enviou Faraó e mandou chamar a José. E o fizeram sair logo da cova ou da prisão. E barbeou-se e mudou o quê? As suas vestes. José não está mais com as vestes de prisioneiro. Agora ele está com outras vestes, para poder se apresentar diante de Faraó. Que vestes são essas? Presta atenção. Você passou por todas as outras. Você está na veste da provação. Essas são as vestes do prazo final da sua luta. São as vestes do prazo final da sua tribulação. Nesse momento, você lembra do Salmo 30, verso 5, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essas vestes, então, do final da sua luta, são vestes de alegria, não mais de choro. Agora, você sai do vale. Agora é o momento em que Deus vai verificar, porque vestes são identidades, Ele vai verificar a sua identidade. E se você verdadeiramente foi aprovado para você receber a sua promessa. É o momento em que Deus verifica: pronto, chegou o momento. Gabriel, vem cá, Gabriel. Anjo Gabriel, vem cá. E pode ser hoje, e pode ser agora. Anjo Gabriel, vem cá. Vá lá naquela igreja, lá em Águas Claras, Assembleia de Deus IDEPS. E vá lá naquela cadeira, naquele irmão, naquela irmã que tem passado por aquela tribulação. E leva para ele, neste momento, ou para ela, as vestes do final da luta. É neste momento que você vai chegar a uma conclusão: valeu a pena permanecer no altar de Deus. Valeu a pena perseverar e continuar na jornada. São as vestes do prazo final da luta. Mas para aqui, no verso 14, José agora se barbeou e tem vestes novas. Mas não são essas que são as vestes da promessa. Essas só inauguram uma nova etapa, que aí vem a próxima veste de José. No verso 41 ainda, depois dele interpretar os sonhos de Faraó, e Faraó nomeá-lo como aquele homem que iria cuidar de toda a administração do Egito. Agora, no verso 42 do capítulo 41, a palavra diz: e tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Verso 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Qual o sonho que ele teve? Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. O que são essas vestes? São as vestes de linho fino. Como eu falei lá no início, a túnica está lá, os sacerdotes usavam. A túnica de várias cores, só a realeza usava. Agora, as vestes de linho fino são as vestes do cumprimento da promessa. José agora está diante da realeza, igualzinho aquilo que Deus tinha prometido, dando por intermédio de Jacó aquela túnica está lá de várias cores. Agora ele está com vestes reais do cumprimento da promessa. Chegou o dia. Chegou o dia. O sonho foi concretizado. A promessa chegou. José acreditou no sonho independente do que ele passou. Ele foi fiel. Muitos
muitos se afastam, como a gente tem visto nos dias de hoje. Muitos ficam pelo caminho. Muitos não conseguem chegar nesse momento. Tiraram as suas vestes lá para trás, nas etapas anteriores. Mas quem chegar nesse final do cumprimento da promessa, foi aprovado por Deus, vai tomar posse da sua promessa. Tentaram até tirar as vestes, como os irmãos de José, como a esposa de Potifar. Tentaram. Mas tudo aquilo que é do Senhor, homem nenhum, como eu disse, nem demônio nenhum pode tirar. Não pode. Deus abençoou a José, independente de onde ele estava. Quem passar por essas fases, vestir essas vestes, além de ser abençoado, vai ter muito para também abençoar. Olha o capítulo 45. Este homem que foi traído, foi vendido, foi escravo, foi mordomo, foi preso, agora ele está numa posição de realeza. A todos, verso 22 do capítulo 45, isso é para os irmãos de José. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. Isso aqui sabe o que é? Deus vai te abençoar tanto, mas tanto, que a bênção vai ser tão grande. A bênção vai ser tão grande na sua vida. Recebe essa palavra. A bênção vai ser tão grande na sua vida, mas tão grande, que você vai abençoar até aqueles que um dia te traíram. Oh, glória. Você já pensou nisso? Pessoas que você vai ser o abençoador deles. Fique de pé no nome de Jesus. Para alcançar as promessas de Deus, você precisa tirar as vestes velhas. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você continuar na caminhada cristã com vestes velhas. Efésios 4, verso 22 diz: despojai-vos, pois, do homem velho, revesti-vos do homem novo. Veste velha, Você tem que vestir e tomar posse de todas essas vestes, assim como José, as vestes da promessa, as vestes da afronta, da obediência, da preparação, do final da sua luta e finalmente as vestes da concretização da promessa. Você deve conservar alvas e limpas as suas vestes. Você deve estar diante de Deus, como diz Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E Apocalipse 22:14. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Falhei com que o seu nome seja escrito no livro da vida. As vestes são a nossa identidade. Falo em termos espirituais. Mas para que você tome posse de tudo isso e alcance a bênção do Senhor, precisa de um posicionamento. Você precisa de um posicionamento. E aí eu te pergunto: vai parar na caminhada? Ou vai continuar? Vai continuar ou vai parar? Vai desistir? Ou vai chegar lá na frente para ter uma conclusão e dizer: valeu a pena. Valeu a pena continuar fiel a Deus. Valeu a pena estar diante do altar de Deus. Amém? Glórias e glórias ao Senhor. Amado, no nome de Jesus. No nome de Jesus, e tão somente por intermédio do nome dEle. Dos irmãos que aqui estão, que ainda não têm uma aliança com Jesus Cristo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite que quer fazê-lo pela primeira vez? Tem alguém? Levante sua mão. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Há aqui no nosso meio alguém que queira entregar a sua vida para Jesus Cristo nessa noite? Tem alguém?
aqui à frente. Louvado seja o Senhor. A igreja, dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém que queira entregar sua vida para Jesus? Um dia eu fiz isso. E agora no dia 7 de junho, estou completando 20 anos da minha entrega. 20 anos da minha decisão. Há mais alguém? Vem aqui à frente. Há alguma pessoa aqui que porventura parou na caminhada e deixou de vestir algumas vestes dessas e quer hoje renovar a sua aliança com Jesus Cristo? Há alguém? Há alguém que quer chegar lá na frente, estava parado, tinha desistido, mas quer chegar lá na frente, voltar para o altar de Deus? Há alguém que quer renovar a sua vida hoje diante do altar de Deus? Alguma pessoa? Amém. Louvado seja o Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. A honra é para Jesus Cristo. A glória é para Jesus Cristo. Glória a Deus. É o Espírito Santo que está agindo aqui. Há mais alguém que quer vir aqui à frente numa atitude de fé? De fé. E tão certo como vive o Senhor, ter a partir de hoje uma novidade na sua vida. Mais alguém? Graças a Deus. Ainda há tempo. Qual que é o nome da irmã? Meire. Eu glorifico a Deus pela sua decisão. Eu glorifico a Deus pela sua decisão. Você tomou uma atitude de fé. E eu vou fazer uma oração e você repete, por favor. Há pessoas que estão aqui que por um motivo ou talvez por vergonha da pessoa do lado não vieram. Mas independente de vir à frente, mesmo aí você quer fazer essa oração, faça. Ok? Meire, repita comigo, tá? Feche seus olhos. Repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que sou pecadora e me arrependo de todos os meus pecados e creio no perdão do Senhor. Creio que só Jesus Cristo morreu por mim, morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Creio na palavra do Senhor, creio no plano salvador do Senhor. E nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus Cristo e o recebo como supremo Senhor e Salvador pessoal da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nos momentos em que eu pensar em desistir. Toma a minha mão e não me deixa pelo caminho. No nome de Jesus, hoje eu pertenço ao Senhor. Hoje eu pertenço ao Senhor. Hoje eu pertenço ao Senhor. No nome de Jesus. Qual o nome da irmã? Adria. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu renovo a minha aliança contigo. Eu mais uma vez chego diante do teu altar e mais uma vez eu declaro que a minha vida é do Senhor Jesus, de mais ninguém, nem o mundo, nem o diabo, ninguém tem poder sobre a minha vida, mas só Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Porque hoje, de novo, eu estou diante do teu altar, mas dessa vez é para sempre, no nome de Jesus. Igreja, estenda as mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus Cristo, essas vidas estão diante do teu altar. Ajude-as, meu Pai, no momento da sua fraqueza. Ajude-as no momento, meu Deus, da angústia, da tribulação. Ajude-as, meu Deus, no momento que elas pensarem em desistir. Mas fala com elas, para que elas tenham a plena convicção de que o Senhor nunca, jamais as abandona, mas o Senhor sempre está do lado delas. Levanta homens e mulheres para estarem conduzindo a vida espiritual delas. Não as deixe sozinhos, Senhor. Não as deixe sozinho, mas que elas sejam mulheres, meu Deus, instrumentos das tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado e o Senhor seja entronizado na vida dessas duas mulheres, no nome de Jesus. Amém.